Oi, gente. Eu sou Humberto Minar. Hoje eu tô aqui para trazer para vocês uma conversa que eu tive com o professor César Wagner de Lima Góes. O professor é doutor em psicologia pela Universidade de Barcelona. Foi nosso professor lá na UFC desde 81 até recentemente se aposentar. Trabalhou com Rolando Toro, criador da biodança, durante 15 anos e foi presidente da Associação Latino-Americana de Biodança por 2 vezes, em 91 e em 94, e desenvolveu uma extensa pesquisa e uma caminhada na área da psicologia comunitária, psicologia social e muitas coisas mais. Para além disso, o professor é uma grande inspiração para todos os alunos que passaram por ele, sem dúvida. O Sherpa convida o professor César Wagner hoje para uma conversa que faz parte de uma série de eventos que a gente está trazendo, né, nas nossas redes sociais para celebrar o mês do psicólogo e também o mês que marca o nascimento do Sherpa. E a gente espera que essa conversa ajude quem está assistindo a gente a se inspirar um pouco e se mover para a gente continuar avançando enquanto ciência, enquanto comunidade que se ajuda e que se pensa. E é isso. Se vocês gostarem, lembrem de curtir e mandar para quem vocês acham que essa conversa pode ser interessante também. Um abraço e até mais. Então é isso. Professor, para começar a nossa conversa, eu queria perguntar primeiro sobre a sua jornada na psicologia, pensando em algumas das suas referências, né? A gente sabe que a sua obra trouxe referências tanto de dentro da psicologia, como também de saberes afins, né? Que vem de nome primeiro, seria a referência do Carl Rogers, do Rolando Toro, mas também fora da psicologia, né? Mais na área da educação, como Paulo Freire, assim. Então a pergunta que eu queria fazer é como você enxerga, né, assim, o valor dessas contribuições todas para a psicologia, tanto para sua psicologia como para psicologia como ciência, e o que fez com que o senhor, mesmo conhecendo todas as referências e transitando por outros campos, se mantivesse, né, assim, como psicólogo e investisse nesse estudo, nessa atuação como psicólogo? Primeiramente, aqui é tarde, né? Boa tarde para vocês. Por trás desses autores, por trás de várias teorias que cultivei, estive com elas, há um paradigma, há uma praxe. E ela é que me orientava em meus caminhos teóricos, metodológicos, que é a praxe de libertação. O paradigma da libertação, eu gosto praxe da libertação. Essa praxe me permite olhar para essas terras de América Latina. Eu não chamo América Latina, mas para vocês se situarem, eu chamo Abya Yala, Caipacha, e essa praxe trata não da liberdade, mas da conquista da libertação nessas terras. E isso está presente em inúmeras disciplinas com as quais eu convivi, estudei, para fazer uma psicologia social, uma psicologia comunitária, ter um olhar sobre a saúde. Essa disciplina, essa praxe, ela nos permite, como outros autores já disseram, considerar a educação de Paulo Freire como uma educação libertadora. A sociologia de Faules Borda como uma sociologia libertadora. A filosofia de Henrique Dussel como filosofia da libertação. Como a psicologia, né, de Baró, é a psicologia da libertação. Então, sempre essa palavra me guiou e me guia até hoje.
E aí fui bebendo nessas fontes para compreender melhor essa realidade que se colocava historicamente e atualmente, né, diante das coisas que eu estava fazendo em psicologia. Por isso tem vários autores também, de dentro, como você mencionou, Carl Rogers, como tem Rolando Toro, da biodança, como tem Martim Baró, que é da psicologia também, não é? E esses outros autores da educação, da sociologia, da filosofia, como Celso Furtado, da economia aqui no Brasil. Então, essas leituras me deram essas bases para o meu caminhar em psicologia social e psicologia comunitária. De alguma forma, então, professor, o fio condutor, né, que une todo esse povo tão bom seria essa busca por uma epistemologia e uma sabedoria mesmo libertadora. Seria isso? Exatamente. Esse é o grande compromisso. Perfeito, professor. Me vem uma pergunta que não está no meu script, mas eu já percebi que quando eu tento seguir o script eu me confundo. Então eu vou daqui. Isso é bom. Sim, sim. O que eu queria perguntar, professor? Ultimamente, eu, assim como alguns colegas que estão lá no Sherpa, a gente tem se dedicado à abordagem da psicologia analítica, né? E ultimamente eu tenho me deparado com certos conflitos, assim, porque existe uma produção da psicologia analítica que ruma para a construção de um conhecimento sobre a alma brasileira, sobre a alma da chamada América Latina, né? Que tenta um pouco reconstruir o nosso mito fundador, que na verdade foi apagado, né? A gente aprende na escola, quando a gente é criança, que a gente foi descoberto, né, pelos portugueses, que não tinha nada aqui, que os caras chegaram aqui e descobriram e trouxeram um avanço, quando na verdade tem muitas pesquisas, né, tanto na parte mais de antropologia ou mesmo de arqueologia, né, que falam de assim, referências a crença na vida após a morte há 15 mil anos atrás, há 12 mil anos atrás. Referência a uniões monogâmicas, ou a beijo, a carinho em esculturas feitas há 10 mil anos, 8 mil anos. E um dos conflitos que eu tenho tido é tentar descobrir um pouco, né, dessa certa sabedoria anticolonialista, ou pelo menos colonialista, mas partindo de uma visão de homem que foi criado por uns caras na Europa lá atrás, assim, né? Principalmente a própria teoria junguiana, né? Criado por um suíço que tinha uma visão um pouco mais aberta da alma, mas que tinha suas limitações. Esse é um conflito gigante que eu tenho vivido, assim. Aí eu ia perguntar um pouco disso, assim, se o senhor tem algum pensamento, alguma dica para equacionar essas coisas tão paradoxais. Me parece que Jung foi à África, não? Sim, sim. Eu acho que o Jung conheceu alguns povos, ele conseguiu, acho que, de certa forma, ir além do seu tempo nesse sentido, né? De dizer um pouco para seus colegas europeus que, tipo, ó, aquela galera lá tem uma alma que tem muita coisa igual à nossa, e às vezes mais rica e mais cheia. Mas também não além. Oi? Ele enxergava além da modernidade europeia. Sim, sim. E aqui, nessas terras de América, vamos chamar assim para a gente se entender, né? Abya Yala, terra em plena madurez, terra do sangue vital, tem dois autores que é muito importante também conhecer um pouco das suas obras a respeito disso. Eduardo Galeano, de Uruguai, ele escreveu um livro, são três, como é que se chama? 3 volumes. Máscaras de Fogo. Ele trata nesses livros de fases muito antes da chegada dos conquistadores até o momento dos conquistadores, né?
E ele traz também muitos mitos, muito importante. E o outro é Rodolfo Kusch, argentino, que mergulhou no pensamento andino dos povos originários, principalmente aimarás. E a sua obra é valiosa. Tem livros que tratam sobre o pensamento desses povos. Aí tem seus mitos, sua forma de lidar com o mundo, né? O pensamento mítico existencial. Rodolfo Kusch foi deixado de lado porque a ditadura argentina o perseguiu, ele foi viver em Maimará, uma cidadezinha do norte argentino, com sua esposa, etc. Morreu, mas sua esposa continua lá. E agora a sua obra está sendo retomada, dada a sua importância. Então, vale a alegria de conhecer Rodolfo Kusch e Eduardo Galeano para a psicologia analítica mergulhar também nesses autores. Sim, sim. Eu acredito nisso, assim, que é paradoxal, mas que a gente consegue, né, assim, tentar fazer essa relação, né, entre um estudo da alma enquanto coletividade e um estudo da alma enquanto de cada cultura, de cada povo, né? Eu faço um trabalho todo ano, esse ano não deu para fazer, dada a situação, aqui em São Raimundo Nonato, na Serra da Capivara. E é um trabalho de América Profunda. Por incrível que pareça, o povo mais antigo da América é daqui, de Raimundo Nonato. Os dados apontam 100 mil anos. E os dados conhecidos até agora é de 30 mil anos, 40 mil anos. Uhum. Lá de 100 mil. E tem uma das pinturas, um dos desenhos lá, eu me lembrei porque você me fez recordar. O beijo é uma cena na parede, o beijo. Sim. Então, vale a pena conhecer Raimundo Nonato, a Serra da Capivara, uma região lindíssima e é um sítio arqueológico fabuloso. Sim, sim. Eu já estou sentindo que a nossa conversa vai deixar uma lista de referências e de lugares para conhecer. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas tá certo, professor. Uma outra coisa que eu queria perguntar é o que você recorda, se recorda, né, de desafios e potências que surgiram para o senhor no começo da carreira como psicólogo, sabe? Como é que era, assim, naquela época, né? E também como que você enxerga, em comparação, os desafios e as potências de quem está se formando agora ou se formou há um pouco tempo, pensando a psicologia mesmo. Uhum. No começo, o que eu via, aqui em 81, quando entrei na UFC, né? E a psicologia ainda era pouca aqui no Ceará, é que era muito conservadora, sabe? Estreita, dada a estar sempre voltada para uma clínica clássica, vamos dizer assim, organizacional mais ou menos. A própria visão social praticamente não existia, essas teorias, esses olhares não existiam. E foi aí que eu entrei e comecei a mexer. Foi um pouco difícil, no próprio curso, trazer esses olhares, essas teorias, até disciplina que tratasse dessas questões, na própria psicologia comunitária, né, a teoria da vivência, mas eu sempre segui com as minhas referências, com o meu olhar, com a minha visão, e aos poucos foi abrindo o caminho, o espaço no próprio curso. E aqui no Ceará eu fazia
muitas atividades de extensão aqui na cidade, no interior, que eu sempre gostei da extensão. Ela nos traz uma realidade teórica que a pesquisa não traz, e de enorme importância para você construir conhecimento. Sim. E foi abrindo, por isso apareceu o núcleo de psicologia comunitária, que antes era o projeto de psicologia comunitária, apareceu o LESC, né, Laboratório de Estudos sobre a Consciência, e desse jeito caminhamos. Então, tive dificuldades, mas eu tinha um paradigma, uma praxis, que eu também tinha de lidar com ela comigo mesmo no que eu fazia. E aí segui pela psicologia, na sala de aula, na faculdade, no interior, aqui na cidade, em outros estados, em outros países, mas sempre com esse olhar. Sempre com esse olhar. Já fui homenageado pelo Conselho de Psicologia, recebi medalha da Assembleia Legislativa, sempre no sentido de estar cultivando uma psicologia aberta para toda a população. Uma psicologia popular, uma psicologia comunitária, uma psicologia social, que olha também para essa pluralidade de conhecimento e de culturas tão importante. Então, a Assembleia Legislativa também me homenageou com esses trabalhos, com esses olhares. Então, eu não tive impedimentos para fazer o meu trabalho, né? Mas eu tive desafios teóricos, metodológicos, de trabalhar num lugar, no outro, no meu rural, no meu urbano. Mas meu caminho é muito bom. Eu gostei de caminhar na universidade, fora dela, com esse olhar que continua até hoje. Como você vê esse ambiente, né, que quem se forma hoje ou quem se formou nos últimos, sei lá, 5, 10 anos, quais os desafios e as potências que o senhor vê, assim, tipo, se é muito diferente, o que você acha que mudou, o que você acha que a gente poderia estar investindo mais, já que eu acho que alguns desafios já foram vencidos, que talvez a gente não esteja aproveitando. Tem alguma coisa? A primeira coisa é que, ainda hoje, vejo que a psicologia precisa abrir mais e ir ao encontro de outras disciplinas, sabe? Como uma interdisciplinaridade, como uma transdisciplinaridade. Esse é um ponto. E não ficar só ali dentro. Sim. O outro ponto importante, por exemplo, agora nós estamos vivendo uma situação muito difícil, complicada. Então, o que está segurando também ainda em muitos lugares é a atenção básica. Então, a psicologia tem um papel na atenção básica muito importante. E os profissionais precisam olhar para isso também, né? Não com uma clínica da forma como aprenderam na sala de aula ou mais comum, mas se abrindo a outros olhares da própria clínica, né? Esse livro que você me mostrou tenta fazer isso, né? Abrir um pouco. Sim. Então, esses são desafios, assim, né? Porque muitas vezes o psicólogo ele é um profissional liberal. Tudo bem, ele pode ser, mas também ele precisa ter projetos que possa ir em direção a esse povo, né, da periferia, a esse povo do sertão. Então é isso que eu digo para o pessoal de hoje também.
Perfeito, professor. Professor, tem alguma história, alguma situação, A gente tá querendo ouvir uns causos, sabe? Também é um pouco isso, assim. Que você acharia interessante compartilhar com a gente, tanto do começo da carreira, ou de algum desses percursos por tantos lugares que o senhor passou, né? Tem alguma história que você acha que seria legal a gente que tá assistindo para nos inspirar mesmo, sabe? Na atividade, na psicologia, na carreira. Eu não sei se é um caos assim gaúcho, né? Mas, por exemplo, tem casos, por exemplo, eu trabalhando no projeto de psicologia comunitária em Pedra Branca, estava no sertão, estava com os trabalhadores rurais, os agricultores, e a gente conversando. Porque o padre desse município, tudo na época, né, dizia que nós éramos comunistas, né, que era muito importante os trabalhadores lá estarem atentos com o perigo do comunismo. E nesse dia nós estávamos conversando lá no sertão, calor danado, era uma seca. Aí um trabalhador rural, um agricultor, chegou para mim e disse assim: sabe, César, descobri uma coisa. Eu disse: o quê? O comunismo, como o padre diz, é ruim, mas o comunista é bom. Tá entendendo? Sim. Essa cisão para poder manter a harmonia social, né? Sim. Uma pessoa maravilhosa. Outra vez eu fui deixar uns trabalhadores numa serra, 10h30 da noite, que isso já é tarde, né? Sertão. A estrada não era nem estrada, mas eu cheguei até lá e estava descendo, era um escorte antigo. Ouvi uns barulhos no mato e tudo. Meu amigo, foi um medo. E eu acelerei esse carro e o bicho atrás de mim, eu acelerei. Mas não era nenhum som de bicho que eu conhecia, não. Eu até fiquei pensando, será um lobisomem? E arranquei até a estrada, bem longe, e o carro aguentou. Nunca soube o que era aquilo. Caramba! Coisas assim, né? Outra, né, dos pescadores do Beberibe ali. Depois da reunião, a gente sentava na varanda, assim, lá dos lugares, para comer lagosta. Uhum. Não era em grandes restaurantes, era com os pescadores comendo lagosta ali. E a conversa sobre as lutas deles no rio Pirangi. Então, tem essas coisas assim, boas, assustadoras, engraçadas. Outra vez, trabalhando no município, na hora do almoço, eu procurei o prefeito. Cadê o prefeito? E o pessoal, cadê o prefeito? Ele estava por trás de um balcão, de uma cozinha, de uma escolinha, sentado no chão, comendo com colher, almoçando. Porque ele tinha vergonha, porque ele gostava muito de comer no chão e com colher. Eu achei que foi lindo, aí levei meu prato para lá. Então, são coisas assim que diz respeito a uma relação com o povo. A grande questão é que quando a gente vai nesses lugares todos, que são diferentes do nosso, a gente tem que se inserir nele, conhecer ele, ver o que acontece nele. Muitas vezes a gente passa por aí e nem presta atenção. Sim, com certeza. E uma outra coisa que você falou, da cisão que o trabalhador lá precisou fazer para se entender, né? Assim, ó, não, tem o comunista pode ser bom, mas o comunismo é ruim. Algo do tipo bem católico, né? Assim, ame o pecador, mas odeie o pecado, né?
Achei interessante. Esses dias eu estava vendo uma dessas piadas na internet. Era uma moça falando assim: rapaz, antigamente, pro cara ser comunista, você tinha que estudar, tinha que ter uma prática, tinha que ler a obra do Karl Marx todinho, ler depois os comentadores, outros filósofos. Hoje em dia, para ser comunista é muito fácil, basta discordar um pouquinho do presidente. Isso é muito injusto, né? Mas o comunismo, ele é algo muito profundo quando a gente olha de outra maneira da vida comum. O Dom Helder Câmara, ele dizia assim: quando eu distribuía comida para os pobres, eu era um santo, era um bispo maravilhoso. Quando eu perguntei por que havia pobre, eu fui chamado de comunista. Você conhece Dom Helder Câmara? Sim, sim. Tá, são coisas desse tipo. Então a gente fica meio confuso com palavras que são jogadas sem reflexão por uma autoridade, como aquele padre de Pedra Branca, ou como hoje, né? Qualquer coisa é comunista, qualquer coisa é antifascista, sabe? E o que nós estamos vendo eu não chamo nem de paradoxo, eu chamo de ultraparadoxal. É a inversão do bom e do mal. Sim, professor. Uma outra coisa que me veio na mente, né, quando você falou dessa cisão, eu não sei se é uma impressão minha, se é uma impressão correta, mas me parece que tem muita gente boa hoje no nosso país que tá compactuando com muita coisa ruim, né? Um pouco nessa discussão aí mais política, né, dessa coisa do... Tem muita gente, acho que fazendo muitas concessões e muitas cisões para, por exemplo, apoiar Bolsonaro, apoiar tipos de práticas, né, dentro da polícia militar, por exemplo, que eu acho que se a pessoa parasse para refletir 5 minutos, ela nunca ia conseguir se identificar com aquele tipo de pensamento. Mas parece que existe uma separação mesmo, assim, que eu não sei se é de um âmbito mais afetivo ou racional, sei lá. E aí, não sei, queria que o senhor comentasse isso, assim, diante dessa caminhada tão próxima do povo que o senhor teve. O que eu entendo hoje, porque o uso da tecnologia também é muito poderoso para mexer nas cabeças das pessoas. Mas eles conseguiram, com essa tecnologia, com o apoio da grande mídia, abrir o porão da sociedade. E o porão da sociedade está na mente também de muita gente. Então a gente se depara com isso, sem entender como é que pode isso acontecer, inclusive na nossa família, no vizinho, em todo lugar. Eu considero que conseguiram abrir a mente fascista da sociedade, conseguiram abrir o porão do que há de pior no Brasil. Porém, isso não quer dizer que essas pessoas não prestam. Não. A maioria realmente estão enganadas. Alguns não, são aquilo mesmo. Então, eu acredito que, pouco a pouco, muitas vão despertar, como já despertaram. Mas a questão, por exemplo, na periferia, no meio rural, é que o Papa João Paulo II, com Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, conseguiram, num compromisso, livrar a Polônia do comunismo polonês, né? E em favor do João Paulo II, que era polonês,
e em troca que João Paulo II tirasse os padres da teologia da libertação de toda a América, mudasse. E aí, então, o João Paulo II tirou os papas, os padres, os bispos da teologia da libertação, substituiu por bispos conservadores. Isso ocasionou um hiato muito grande na periferia. Os padres foram desaparecendo daquele trabalho importante que acontecia na periferia, grande parte. E aí o neopentecostalismo entrou. E hoje o neopentecostalismo está presente tanto na Igreja Católica em alguns setores, como em muitos setores evangélicos, tomou conta. E esses pastores estão aliados com Bolsonaro. Sim. Então, é uma confusão em que a fé se mistura desse modo que nós estamos vendo aí, o mito. Uhum. Perfeito, professor. Eu me identifico demais com essa leitura. Acho que muito também nos estudos, né, lá na Unicamp. A discussão que a gente teve lá era como, nesse momento, em muitas periferias, é como se as grandes instituições produtoras de subjetividade fossem a igreja, né, com essa versão mesmo, né, do neopentecostalismo, que eu acho uma palavra muito difícil, que tem uma certa ideologia de uma prosperidade, mas que não é mesmo assim a dita teologia da prosperidade, né? É uma coisa muito mais do consumismo, de um eu pago para comprar o lugar no céu, no sentido mais superficial, assim, né? E também o poder do tráfico, né? Então essas duas instituições têm uma força que contribui muito, né? Assim, para tanto uma alienação como para a entrada de um pensamento ideológico muito mais da violência e da dominação e da falta de amor mesmo, né? Que eu acho que é muito crucial, assim. E fica todo mundo muito vulnerável, né? Eu concordo. Uma outra coisa que eu tinha anotado para perguntar, professor, o que você acha que a psicologia tem para comemorar mesmo numa oportunidade como essa, né, assim, de ganhos, de vitórias, e o que você acha que a gente precisava continuar perseverando, ou que não tá tão legal ainda, que a gente ainda não deveria estar comemorando, né, enquanto ciência, enquanto profissão aqui no Brasil? Você tem algum comentário sobre isso? Entendo que a psicologia precisa celebrar todo ano da sua caminhada, daquele ano. Precisa estar dizendo nesse seu dia do que fez, do que está fazendo e quais são as novas propostas diante da realidade humana e social. Então, é muito bom que a psicologia celebre o seu dia, porque o nascimento precisa ser celebrado por toda a vida, seja de uma pessoa, seja de uma instituição que está comprometida com a vida. Temos muitos problemas, muitas dificuldades, muitas dispersões, inclusive teóricas, né? Mas tudo isso pode caminhar para uma integração, não é uma unidade. Caminhar para mais diálogos entre os psicólogos,
mais diálogos que vão além do seu próprio grupo teórico ou a sua prática. Quer dizer, a psicologia também pode se enriquecer com mais diálogos, além do limite que cada ano ela coloca. Abrir-se mais. Então, penso que o seu dia é muito importante. Muito bem, muito bem. Das perguntas que eu tinha anotado, professor, a gente já contemplou tudo, sabe? E eu acho que o que eu queria deixar agora era mais um espaço aberto, assim, para se você tiver alguma dica, algum conselho, alguma mensagem, qualquer ideia mesmo, né? Que você acha interessante, assim, dessa conversa que a gente conversou, com esses rumos que a gente tomou, se você queria acrescentar alguma coisa. Aqui em Fortaleza, temos muitos psicólogos, já de muitos anos de caminhada. E os novos psicólogos podem conversar com esses psicólogos de muitas caminhadas. Como vocês estão fazendo comigo, mas tem muitos outros, sabe? Seja na área da clínica, na área organizacional, na área social, na área do trabalho, enfim, né? Eu acho que isso é muito importante. Inclusive, psicólogos antigos que fazem trabalho em outras direções, como da justiça, ambiental. Abrir. Eu acho que a psicologia ainda está muito autorreferente. E ela precisa não ser só autorreferente, porque muitos conceitos, uma linguagem, muitas epistemologias vão se modificando nessas formas de interagir. E isso é muito bom. E que os psicólogos possam abrir-se cada vez mais a esse diálogo com outros psicólogos mais antigos, como eu já falei, como com pessoas que estão por aí, que pensam diferente da psicologia, mas que dizem coisas importantes sobre a psicologia. Então, é essa abertura que eu acho que ajudará muito às pessoas, aos profissionais antigos e aos novos psicólogos. Sim. Beleza. Acho que era isso, professor. Estou muito feliz com o resultado da nossa conversa. Então, queria agradecer mesmo a oportunidade de estar conversando. Acho que é sempre muito bom, né? Assim, a gente até passou um pouco por isso na conversa, né? De que quando a gente entende um pouco da história, né? Seja de um país, de uma ciência, ou mesmo no nível pessoal, né? E a gente consegue pensar uma coisa assim, de início meio fim, em que eu me inspiro. Então é sempre bom, como você falou, né? Ter essa conversa com pessoas que têm uma caminhada mais longa. Estou muito feliz. E é importante também, por exemplo, nós nos apoiamos muito e está bem nas epistemologias do norte. Mas aqui nessas terras, elas também produzem epistemologias. Há muito conhecimento nessas terras. Há muito o que fazer também. Sabe? E isso nos ajudará a poder atuar cada vez mais profundo nessas realidades que não são só pessoais, são coletivas e profundas. Então,
O norte produz epistemologia e o sul também produz epistemologias. Há um sociólogo português que só vive aqui nessas terras. Ele escreveu um livro chamado Epistemologias do Sul. Muito, muito interessante. E vale a alegria de lê-lo. Muito obrigado.